Fala rapaziada, Pedrão Fute aqui e hoje começamos com uma série maravilhosa em que eu convidei algumas mulheres para fazer alguns vídeos de expectativas das equipes de cada liga europeia para essa Champions e não poderia ser diferente. Começar com uma mulher que eu admiro tanto, uma profissional que eu consumo tanto conteúdo e fiquei muito feliz dela ter aceitado esse convite. A Juliane, que entende demais de Bundesliga, entende demais dos clubes alemães, e junto comigo nós vamos tentar trazer algumas expectativas, umas visões do que a gente acha que pode acontecer com essas equipes na Champions League. Tudo bem, Ju? Tudo bem, muito bem agora com você, com todos aqui ligados no seu canal. Desde já quero agradecer pelo convite, né? Um bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa noite para quem está nos assistindo. É sempre um prazer falar de futebol alemão e agora contigo também acompanho com o seu trabalho e é muito bom. Faço as suas palavras com minhas minhas e vamos nessa falar sobre a Bundesliga. Vamos lá, antes de tudo, peço a vocês que estão aqui assistindo que deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, porque a meta ainda é chegar a 100 mil inscritos neste ano. Todas as redes sociais da Ju estão aqui na descrição, então clica lá, começa a seguir ela, porque vocês não vão se arrepender. Vamos ao que interessa? Ju, vamos começar com o atual campeão alemão, o Bayer Leverkusen, do Xabi Alonso, que permaneceu, e assim como ele, peças muito importantes, né? O Bayer conseguiu manter o Wirtz, conseguiu manter o Endrich, enfim, uma equipe que perdeu poucas peças, o que é muito normal quando uma equipe emergente consegue conquistar um campeonato importante ou chama a atenção da Europa. O Bayer Leverkusen não só conquistou o campeonato alemão e a Copa da Alemanha, como chegou na final da Europa League, perdeu aquele jogo lá por 3-0 para a Atalanta. E assim, qual a sua visão inicial do Bayer Leverkusen para essa temporada e principalmente como essa equipe chega para disputar a Liga dos Campeões? Olha, como você bem destacou, né, Pedro? Foi uma campanha, assim, exímia, muito boa do Xabi Alonso ter dirigido. Foi um trabalho que foi muito aquém do esperado, sabe? Se ainda tem um recorte muito precoce como treinador. E ele chegou, quebrou uma hegemonia há mais de 10 anos na Bundesliga, né, que era da equipe bávara do Bayern, que vinha ali galgando sempre o campeonato alemão, com um trabalho muito bom, muito bem feito, condicionado dentro de campo, como você destacou, com o Wirtz, que ganhou muito protagonismo com esse time, né? Você tinha ali também com o próprio Endrich também, com grandes jogadores. Então a gente vê que a equipe do Leverkusen ganhou toda essa cancha, né, no futebol alemão, também no futebol europeu, foi mérito do Xabi Alonso, que é um cara que consegue se destacar cada vez mais dentro de um campeonato no qual era taxado só de um time, como o do Bayern, com há mais de 10 anos. Então agora, nessa empreitada dele, né, ele que foi campeão com 100% de aproveitamento na Bundesliga, bateu na trave ali na Liga Europa, né, com a Atalanta, inclusive foi a única derrota da equipe alemã, né? Então, à frente do trabalho do Xabi Alonso. Então, a gente vê que esse trabalho que ele vem galgando cada vez mais dessa última temporada para essa temporada já é um ótimo recorte para essa nova Champions. A nova Champions que a gente sabe que vem agora um pouquinho mais condicionada, com mais equipe, mas é um time no qual eu vejo melhor, um time alemão melhor que a equipe bávara. A gente vai falar do Bayern um pouco mais à frente, que é copeiro na competição, na Champions League, mas eu vejo que o Leverkusen está mais pronto do que o Bayern, né? Então, dos alemães, vai ter o Leverkusen a ficar de olho cada vez mais. É um trabalho muito bem feito, condicionado com os Wirtz ali. A gente também tem outros jogadores que vêm galgando, remando junto com essa equipe. É uma equipe muito coletiva, é uma equipe que tem que sim ficar muito de olho, porque é uma equipe que vem ali para ser batida, principalmente no futebol alemão nessa temporada. Exatamente, Ju. E assim, eu acho que a grande vitória do Leverkusen foi ter mantido esses jogadores, né? Como a gente já comentou, o Grimaldo, o Jonathan Tah, que parecia que ia para o Bayern de Munique, o Boniface, são jogadores jovens e que, assim, geralmente, e como as coisas costumam acontecer no futebol europeu,
são contratados por grandes equipes depois de fazer temporadas chamativas, né? E eu tô aqui com os adversários do Leverkusen dessa primeira fase da liga, né, que agora é uma fase de liga na Champions League. E assim, ele pega em casa Inter de Milão, Milan, RB Salzburg e Sparta Praga. Fora de casa, o Liverpool, Atlético de Madrid, Feyenoord e Brest. Para um time que volta às competições, não retorna às competições europeias, mas volta à Champions League, a principal delas, depois de alguns anos, não é o caminho mais fácil, né? A Inter de Milão, atual campeã italiana, o Liverpool, que na data da gravação desse vídeo acabou de vencer o Manchester United por 3-0 e faz uma temporada na Premier League sem sofrer gols até agora. O Milan e o Atlético de Madrid com seus defeitos, mas ainda são grandes equipes. O primeiro caminho do Leverkusen, eu acho que está um pouco complicado. E você acha que o Xabi Alonso vai conseguir gerir essa equipe na Champions, que não só pelo número de jogos, mas também pela dificuldade, exige muito mais do que a Europa League? Ah, sem dúvida, Pedro. Exige muito mais, até devido pelo o patamar, né, que a Champions eleva. São grandes clubes, não que na Europa League não tem. Ele sabe que tem. Mas a Champions, pelo fato de ser ela, né? Só o fato de ser Champions League que já eleva bastante, né, o sarrafo. E eu vejo que o Xabi Alonso vai ter, sim, um caminho difícil, complicado, principalmente esses jogos fora de casa, né? Você vai ter de um Atlético de Madrid, Liverpool, né? O Milan. Então, são equipes que são bem tradicionais, protagonistas, foram muito protagonistas no tempo. E vai trazer um grau de dificuldade, sim, para o Leverkusen. Mas eu acredito que eles vão estar preparados. Acho que até o psicológico, que agora tem que entrar também, em tese. Jogadores, como você destacou, o Boniface, que foi artilheiro da competição feminina de Leverkusen, o Vir, que foi ali o Iris Golden Boys também da competição. Então, são grandes jogadores que vêm se consolidando, né, com o Xabi Alonso. E ele é um treinador que gosta de potencializar cada vez mais esses atletas. Né? Então, eu vejo que vai vir muito forte e o fator casa vai perdurar melhor, positivamente para a equipe alemã. Eu acho que a parte boa do Leverkusen, diferente de outras equipes emergentes que acabam chegando à Champions League, é que, além de ter mantido o time, eles foram campeões da Bundesliga. Então, essa cobrança da torcida, não só da Bundesliga, como da Copa da Alemanha, essa cobrança da torcida por títulos nacionais não vai ser tão pesada. Enfim, ele vai ter mais tranquilidade para buscar o melhor possível nessa Champions e provavelmente deve se classificar para os playoffs. Entre os 8 acho mais complicado, mas para os playoffs com certeza. E agora vamos de Bayern de Munique, que depois de tantos anos, mais de uma década, ficou sem conquistar um título na temporada passada com o Thomas Tuchel. Foi garfado, apesar de ter sido eliminado pelo Real Madrid na Champions League. E assim, algumas saídas bem curiosas, na minha opinião. Não entendi o fato do Bayern ter vendido o De Ligt, por exemplo, que para mim era o melhor zagueiro do elenco. Contratou o Ito, né, que fez uma ótima temporada também na Bundesliga. E a grande novidade é o Bayern de Munique, um clube sempre muito burocrático nas suas contratações, tanto de jogadores quanto de técnicos, ter escolhido o jovem, pelo menos como técnico, Kompany, para gerir a equipe nessa temporada. Eu queria um panorama seu, assim, do que esperar do Kompany, o que passou na cabeça dos dirigentes do Bayern de Munique, que vem de muitas confusões nas últimas temporadas. E assim, dá para esperar um Super Bayern novamente? Olha, meu amigo, Super Bayern é complicado. Mas, assim, é um time de camisa, né? Sempre cresce em jogos grandes. A gente já viu isso várias vezes, em Champions, na própria Bundesliga. É um time de camisa, né? Que enverga varal. Mas, assim, um Super Bayern eu acho muito forte. Porque essa temporada não tem muito o que esperar, viu, torcida bávara do Bayern. Porque, assim, é um trabalho ainda muito novo e precoce.
do Copani, né? Você havia falado o que esperar desse jovem treinador. Ele que dirigiu recentemente o Burnley na Premier League. Assim, foi um trabalho até que ok, mas a gente sabe que depois do Burnley, né, acabou sendo rebaixado. E assim, é um trabalho que, se a gente vê nas quatro linhas, deu para ver que ele tem um repertório, ele tem um trabalho a ser até mesmo, né, implantado, uma visão legal, uma visão mais nova do que alguns treinadores um pouquinho mais velhos. Isso é interessante. Mas me deu assim, uma certa curiosidade, pensou, né, na diretoria do Bayern, sabendo até mesmo que toda a receita, né, o currículo que tem o Copani ainda não é vasto, né, então você vê ali um currículo bem seco. E saiu o Thomas Tuchel, como você bem destacou, assim, de uma forma conturbada, o trabalho dele foi ruim, muito ruim mesmo, um trabalho muito aquém do esperado. Para mim, assim, o trabalho que ele fez no Chelsea, o trabalho que ele fez no Paris Saint-Germain, foi ok, assim, foi um trabalho que mais sólido, inclusive, que eu consegui identificar no treinador alemão, mas no Bayern ele não conseguiu idealizar e implantar um trabalho legal, até mesmo com a característica que tem a equipe alemã, que é de uma pressão mais alta, que o Hansi Flick, inclusive, conseguiu fazer isso e ganhar uma tríplice coroa, né, com a equipe bávara. Então eu vejo que o trabalho hoje do Copani, com todo esse critério que tem da diretoria, a diretoria que atravessa um momento bem complicado, uma diretoria que teve ali a saída do Brazo. O Brazo teve seus prós e contras, mas ajudou bastante também a equipe alemã, trazendo o próprio, mantendo o Lewandowski numa temporada no qual ele foi muito ali criterioso para sair. Teve também chegadas importantes, né, do que havia falado do Delite, mas saiu também o Masaui, que também era um lateral muito promissor também ali, agora também foi full night, né, enfim. Então são jogadores nos quais, assim, a gente viu que poderia seguir no plantel alemão, só que a diretoria abriu mão. E assim, você colocar o Kimmich novamente na lateral, tirar ele do meio, e a gente viu o Kimmich jogando há muito tempo, principalmente com o Hansi Flick. Ele ficou jogando ali como um segundo volante. Então, a gente vê que faltou critério, muito conturbada essa direção do Bayern, a nova direção, teve saídas, né, também bem conturbadas também da direção, a gente também pode destacar isso. E isso respinga dentro de campo. E agora, olhando para o trabalho do Copani, eu vejo que pode dar certo, mas não vai ser de imediato, vai ser muito a longo prazo. Até pelas peças que ele tem em mão. O material humano que ele tem é bom. É assim, é bom do meio para frente. Se a gente pegar a defesa está bem exposta. Você tem uma chegada do Mike Olímpio, estava no Crystal Palace, muitos estavam ali querendo ele em grandes clubes, né? E ele fez uma grande Olimpíadas com a França. Ele é muito bom esse jogador e eu acredito que ele pode sim destacar no Bayern, apesar dos pesares, né, defensivamente, mas ofensivamente eu acho que o Bayern tem muito a ganhar com ele, com o próprio Kane, com o Miller, que vem jogando uma barbaridade, ele é um jogador muito especial também nessa equipe bávara. O Olise é esse ponto positivo da temporada, desse início de temporada, mas um ponto negativo é as saídas de grandes jogadores de uma forma totalmente conturbada, respinga negativamente dentro de campo e positivamente o Olímpio vai ajudar o Kane a empilhar esses gols aí. Eu acredito que na Bundesliga e também na Champions. Exatamente, e assim, as duas primeiras rodadas do Bayern nessa Bundesliga corroboram exatamente com essa instabilidade defensiva que você disse, porque eu concordo com o talento que o Pamecano e Kim Min-jae têm, mas assim, são de uma insegurança desde a temporada passada muito grande, né? O Company aparentemente preferiu eles do que o De Ligt pela qualidade na saída de bola, enfim, o que eu concordo, com a bola no pé são melhores que o De Ligt mesmo, mas numa totalidade de valências que um zagueiro precisa ter, ainda acho que o holandês era melhor. Mas enfim, são opções técnicas. Tem uma coisa que o Company vai enfrentar, que é um pouco inverso do que a gente comentou sobre o Bayern, né? O Bayern Leverkusen, que o Bayern precisa vencer essa Bundesliga, né? Assim, a torcida vai pegar no pé sobre conquistar o campeonato nacional de novo. Em contrapartida, o Bayern tem um caminho, eu diria, mais simples
nessa primeira fase da Champions. Enfrenta o PSG em casa, o Benfica em casa, o Slovan Bratislava e o Dinamo Zagreb, todos na Allianz Arena. Fora de casa, enfrenta o Barcelona, que eu acho que, aí sim, apesar do ótimo retrospecto do Bayern jogando na Espanha contra o Barça, eu acho que pode ser mais difícil, né? O clube espanhol melhorou desde a temporada passada, a chegada do próprio Hansi Flick, Bayern. E, além disso, Shakhtar, Feyenoord e Aston Villa. O Aston Villa é um clube complicado, é claro, mas eu acho que comparando com os outros gigantes dessa Champions, o Company vai ter pelo menos uma primeira fase mais tranquila para conseguir pontuar e ali fidelizando, né, cravando o seu estilo de jogo e o melhor que esse Bayern pode ser. Um ponto importante para mim, a melhor contratação que não tem sido utilizada por opção do Company, mas também porque o Pavlovic está jogando demais, é o João Palhinha. E talvez a solução para essa melhora defensiva do Bayern, que não tem laterais tão bem defensivamente, seria jogar com os dois, né? O Pavlovic e o João Palhinha. O João Palhinha que já era para ter vindo para o Bayern desde a temporada passada, continuou no Fulham. E agora sim, o português é muito, muito bom volante. Acho que sobre o Bayern é isso. E assim, a gente vai dar os palpites depois. Estou muito interessado para saber quem você acha que vai chegar mais longe, se é o Leverkusen ou o Bayern de Munique. Vamos para o Borussia Dortmund, atual finalista de Champions, assim, e eu quero muito te escutar sobre isso, porque o Borussia, ele é um time muito simpático, né? É muito difícil você encontrar alguém que não goste do Borussia. Só os torcedores mais apaixonados do Bayern de Munique. Porque é um time que principalmente para essa geração, né? Ali com o Marco Reus, aquela primeira leva do Jürgen Klopp, conquistou muitas pessoas aqui no Brasil. E é um time que se entende muito como formador, né? Apesar de perturbar os gigantes, de geralmente fazer boas campanhas na Champions League, passando de fase, chegando ali a oitavas, quartas de final, no caso da última, na final, é um time que se entende muito como formador. E parece as equipes emergentes que por acaso chegam à Champions. Fez uma temporada sensacional, entendo que com muita sorte, mas assim, tá esfacelado o Borussia. Mudou o técnico, agora está com o Nuri Sahin em primeiro trabalho como técnico, perdeu o artilheiro, o Füllkrug, o Reus, que era uma liderança nos últimos tempos muito mais de líder de elenco do que técnica, mas assim, uma perda muito importante. O que esperar desse Borussia que faz um exímio papel de desanimar as pessoas que gostam desse gigante da Alemanha? É isso, você frisou muito bem, Pedro. Tá desanimando, né? O Borussia Dortmund, que é o nosso simpático clube ali da gigantesca muralha amarela, uma das torcidas mais apaixonadas não só da Alemanha, mas sim do mundo. E aí, então a gente vê que nessa temporada, nesse início de temporada, a chegada do Nani Sai, a saída, né, também teve do treinador precoce, e a gente vê que é um Borussia, né, que você tem a saída do Reus, que praticamente era o cara do clube, né, um protagonista não só do time, mas do clube em si, de um grande ídolo. Isso mexeu com o sentimento do torcedor do Borussia. Mas eu vejo que esse início de temporada do Borussia Dortmund é muito incerto, né? Eu vejo que é uma equipe que ainda vai ficar a critério do que vai ser durante, e assim, atual vice-campeão da Champions, que vai ser durante essa temporada. Praticamente desmantelou todo aquela equipe que foi vice-campeã diante do Real Madrid. Sim, o Borussia fez um mercado que é bem a cara dele, né? Procurar bons jogadores dentro do campeonato alemão e tentar que esses jogadores evoluam e vender. Foi o Maximilian Bayer, que vem do Hoffenheim, 16 gols na temporada passada, um muito bom atacante pelo que eu vi, ainda não marcou pelo Borussia Dortmund, mas eu acho que pode substituir o Füllkrug. Além disso, o Waldemar Anton, que jogou pelo Stuttgart, a gente vai falar do Stuttgart daqui a pouco, que esse sim foi assim esfarelado também, né? E o Guirassy, para mim, a melhor contratação do Borussia na temporada, que veio
do Stuttgart também, um jogador mais velho, 28 anos, está lesionado, ainda não estreou, mas acho que pode dar essa injeção no ataque que o Borussia precisa. Dos grandes jogadores da temporada passada, manteve o Kobel, o Slotterbeck e o Sabitzer, né? Dando uma rápida passada para terminar o Borussia Dortmund, os confrontos dele da primeira fase, né? Apesar de pegar Barcelona e Real Madrid, eu acho que de resto alguma tranquilidade. Em casa, além do Barcelona, enfrenta o Shakhtar, Celtic e Sturm Graz, e fora de casa enfrenta, reedita a final da temporada passada contra o Real Madrid, Clube Brugge, Dinamo Zagreb e Bolonha. Eu acho que o Borussia consegue passar de fase. Vamos ver também qual vai ser o seu palpite sobre esse Borussia Dortmund. Vamos agora para o Leipzig, chegando aí no penúltimo time dessa Bundesliga, que o Leipzig, ele é a essência do que a gente comentou que o Borussia se entende, né? Como um time formador, que busca chegar o mais longe possível, mas não o mais distante que pode. Porque eu acho que poderia bem mais se tivesse uma outra mentalidade enquanto clube, mas concordando ou discordando, eles deixam bem claro o que desejam e cabe a nós entender, né? Se isso é o melhor que um clube de futebol pode fazer ou não, aí eu acho que vai do critério do julgamento de cada um, mas com certeza eles fazem um ótimo trabalho, principalmente financeiramente falando, aí o Marco Rose. E assim, duas vitórias, inclusive uma contra o próprio Bayer Leverkusen nesse início de temporada. Perdeu o Dani Olmo, né? Mas assim, eu acho que falar que o Leipzig perdeu o Dani Olmo é complicado, porque principalmente nessas últimas temporadas, o que o espanhol ficava machucado e assim nem estava disponível no mata-mata da Liga, que assim foi curto pro Leipzig porque deu o azar de pegar o Real Madrid, mas em uma eliminatória sensacional, poderia tranquilamente ter se classificado no Santiago Bernabéu. Eu acho que o Leipzig vem de um trabalho muito bom do Marco Rose, como eu disse, conseguiu trazer bons nomes. Eu estava olhando aqui a lista de entradas nessa janela de transferências, trouxe o Antônio Nusa do Brugge, que fez uma ótima temporada passada, o Gertruida do Feyenoord e o goleiro Van der Voort do Genk, que assim, mais para ficar ali, o Gulatsky cada vez mais velho, como todos nós, pode ser uma opção até para alternar em Copa da Alemanha. Enfim, a gente sabe que no futebol europeu eles têm esse costume. E eu jogo a bola para você, Ju, falando principalmente que eu acho que foi a grande vitória do Leipzig nessa janela de conseguir manter o empréstimo do Xavi Simons, que assim é um grandíssimo jogador com muito potencial. E a linha de frente vem muito bem, né? Com o Xavi Simons, o Chesco também, que continua no clube, o Openda, jogadores jovens que aparentemente o Leipzig vai segurar mais um pouco para vender mais caro. E o que esperar desse Leipzig? Que assim, acho que ninguém interpreta como um possível campeão, mas que nessa tranquilidade de não muitas vezes levar as conquistas futebolísticas como principal objetivo, cada vez mais avança nas fases da Champions, avança nas colocações do campeonato alemão. Perfeita definição, Pedro, eu concordo com você. Essa não responsabilidade, né, de ter um protagonista, o Leipzig leva assim a rodo, né? Consegue manter muito bem a solidez, não tem essa responsabilidade de eu tenho que chegar em X final, em N competição, porque eles não carregam essa responsabilidade. É um clube que eu gosto bastante, acho muito simpático, é um clube jovem, é um clube promissor, como você bem falou, financeiramente muito bem resolvido, estruturado, e prega muito em trazer e se destacar jogadores mais jovens, né? Então, os touros, né, como eu gosto carinhosamente de falar, faz um trabalho muito bom nesses últimos recortes desses últimos anos. É muito bom mesmo. De ver como você bem destacou. Chega sempre numa parte legal de Champions também. Chega ali numa Bundesliga no G4, G5, G3, sempre mantendo aquela boa classificação. Jogadores que se destacam bastante. O Simon, que era deixado ali no Paris Saint-Germain, não tinha tanta
destaque, né? Não dava tanta ênfase pro Simmons, ele chegou no Leipzig e aí Simmons aí. Né? Se você perdeu o Dani Olmo, como você bem falou, ele estava mais ali no DM do que estava ajudando o Leipzig, né? Mas ele é um jogador que eu acompanhei muito, assim, o Olmo quando veio numa frente tão boa, o Leipzig, né? E o Olmo sempre é aquele jogador muito configurado na equipe. Na época até do Nkunku, o Nkunku que hoje joga no Chelsea, né? Então você tinha o Dani Olmo, você tinha o Nkunku, e assim, era uma equipe que eu gostava de ver demais. Esses dois, assim, destruíam a defesa adversária, né? Então, tinha aquele protagonismo. Então, você vê que o Dani Olmo agora jogando no Barcelona, essa saída dele não tinha como, né? O Leipzig tentar segurar depois da Eurocopa que ele fez, com a camisa espanhola, mas é um jogador que não tinha tanta validação porque jogava no Leipzig. Não sei se vocês vão me entender, sabe? Ah, mas ele é um jogador do Leipzig, né? E assim, ele precisou jogar uma grande Eurocopa com a camisa da Espanha para ser melhor visto. Porque a Bundesliga a gente já sabe, né? Não são todos que são amantes. Tá tudo bem, tá tudo certo. E cada um gosta de uma La Liga, a Premier League, que acho que é aspecto indiscutível, né? Tem uma Ligue 1, mas a Bundesliga é um pouquinho fica mais aquém pelo aspecto da hegemonia que não existe mais, foi quebrada, que era da equipe bávara. Então hoje você tem equipes aí do Leverkusen, que vem pedindo passagem, o Stuttgart a gente vai falar daqui a pouco, mas o Leipzig é essa equipe que mantém uma espinha dorsal muito interessante com jogadores mais jovens, jogadores assim, que são muito ofensivos. O padrão do Leipzig que vocês sempre vão ver é aquilo, aquela pressão mais alta, marcar lá em cima, jogadores rápidos, jogadas verticais. E esse é o Leipzig. Sempre vai ser a característica e identidade do Leipzig é essa. E eles conseguem manter. Mesmo com a chegada agora, tem o Rose, né, que o Marco Rose que estava no Borussia Dortmund, que chegou a ser treinador lá, ele que vem implantando um trabalho muito bom. Teve outros treinadores bons também, o Tedesco, que passou também pelo Leipzig, e mantém a identidade. A identidade do clube é essa. É marcar lá em cima, é morder a saída de bola adversária, jogadas verticais rápidas, jogadores agudos, como foi o próprio Nkunku, agora o Xavi Simons, como foi o Dani Olmo. Aí você tem o Openda, você tem o Tcheco agora, que é um jogador muito promissor, né, que veio lá também do Salzburg, assim também como veio o ADM, né, para o Borussia Dortmund. Então, é um clube que vai galgar oportunidades gigantescas. É aquele famoso mineirinho, vai comer um quieto pelas beiradas e vai chegando como não quer nada. E é interessante a gente ver, né? O Openda, que fez também uma excelente temporada. Então, vai mantendo essa espinha dorsal. Eu acredito que o Leipzig, como falou ali, mas a camisa não é tão pesada, mas isso ajuda o Leipzig aí cada vez mais e vai tornar, e vem tornando a camisa mais pesada e vai levando eles para voos maiores. Exatamente, só fazendo um breve comentário que você disse aí sobre as pessoas consumirem a Bundesliga, né? Eu acho que também resvala muito de uma coisa de midiática, né? As contratações da Bundesliga geralmente são bem mais direcionadas a desempenho, um trabalho de scout muito preciso, e os clubes alemães historicamente não têm esse costume, né, de trazer grandes estrelas, que no final das contas é o que chama atenção, porque assim, pelo menos na minha opinião, depois da Premier League, no que diz respeito à qualidade dos jogos, a Bundesliga está em segundo lugar, porque em La Liga, geralmente a gente está falando dos três maiores, um Girona que surpreende de vez em quando, o campeonato italiano muito complicado na maioria das vezes, enfim. Acho que a Bundesliga é mais um desconhecimento mesmo, porque em qualidade de futebol entregue é muito alto. Agora, e só passando pelo o Leipzig, que não tem obrigações futebolísticas, mas que teve um belo de um azar no sorteio, né? Em casa enfrenta Liverpool, Juventus, Sporting e Aston Villa. Assim, um Sporting muito emergente, com o Gyökeres, o Rubem Amorim fazendo um ótimo trabalho, o Aston Villa do Unai Emery. Assim, muito complicado o caminho dentro de casa, e fora de casa enfrenta Inter de Milão, Atlético de Madrid, Celtic e Sturm Graz. Talvez só dois confrontos em que o Leipzig seja assim, um favorito de verdade.
Então deu um pouco de azar no sorteio aí a equipe do Mark Rose. E agora a gente termina com o querido Stuttgart. Eu não diria que esfacelado, mas grande parte dos seus principais jogadores, né? A gente acabou citando aqui todos eles para clubes da própria Bundesliga. Então isso resvala não só na campanha que essa equipe vai fazer na Champions, mas também no próprio campeonato nacional. Perdeu, como a gente disse, o Ito para o Bayern de Munique, para o Borussia, o Anton e o Guirassy, assim, seus dois principais zagueiros, o seu principal atacante. Mas assim, foi ao mercado. Foi o que eu mais achei interessante do Stuttgart. Que isso não compense da mesma forma, mas não ficou ali estagnado. Contratou o Dennis Undav, do Brighton, que tem sido convocado até para a seleção alemã agora, né? Um atacante de 28 anos. O Demirovic, que também fez uma boa temporada com o Augsburg na temporada passada. Enfim, o Stuttgart foi ao mercado, perdeu jogadores muito importantes, mas começa a temporada de uma forma ruim. Né? Perdeu a Supercopa da Alemanha para o Leverkusen, com essa já são 2 derrotas na temporada, mais um empate na Bundesliga, e a única vitória foi na Copa da Alemanha, desse Stuttgart que, apesar das perdas, conseguiu manter ali o Mittelstadt, né, que foi titular na Eurocopa com a camisa da seleção alemã, um muito bom lateral esquerdo, e o lindo Angelo Stiller, né, que assim, tem várias características boas, é um bom volante, acho que pode evoluir, assim, ser contratado por um gigante da própria Alemanha no futuro, mas o Stuttgart, assim, pior do que o Leipzig, eu acho que gera pouquíssimas esperanças em competição internacional, no caso na Champions League, né, Ju? Exatamente, meu amigo. Eu acredito, Pedro, que a gente, pelo trabalho que foi feito, um trabalho maravilhoso nessa última temporada, é muito plausível, porque você pega uma equipe como a do Stuttgart, que veio galgando oportunidades durante a competição, que muitas das vezes tinha um antes que subia, descia, não tinha uma solidez na tabela, mas conseguiu manter, né? Tirar grandes, até mesmo com o Freiburg e o Mai, que estava bem também, tirando essas equipes e incomodando o próprio Leipzig, chegando próximo do Borussia Dortmund, o Bayern de Munique, o Leverkusen. Então, é legal a gente pegar esse recorte, parabenizar mais uma vez pelo trabalho que fizeram, mas assim, como você bem falou, perderam peças cruciais, né, na defesa e no ataque. Você perde peças assim, cruciais que te ajudaram a te levar em outro patamar, você precisa olhar para o mercado com outros bons olhos. E na Bundesliga, como você bem frisou, acontece bastante. Né? Daquelas trocas mesmo. Né? Um próprio clube alemão vai olhar lá para o vizinho, quero você. Isso acontece com frequência, bastante. Na Bundesliga, mas o respeito sempre prevalece, jogadores que vão lá e exercem a sua função muito bem. Mas o Stuttgart, eu acho que até na Champions, daqui a pouco a gente vai falar os clubes que eles vão ter que enfrentar, é difícil, é complicado, porque você perdeu a coisinha dorsal também da sua equipe e você vai ter que se reinventar. E como se reinventar? Durante agora um calendário que vai ficar mais vasto. Campeonato alemão e também a Bundesliga, campeonato alemão e também a Champions. Isso vai ficar difícil para o time. Então, acredito que olhando agora para esses jogadores nas quais ficaram, né? A gente pode destacar também, tem o Angelo Stiller, como você bem disse, né? Que é um meio-campista da equipe de estudos que pode ajudar bastante. Tem o Leonidas também, mas são jogadores nos quais vai precisar de um coletivo mais compacto para sobressair o individual e ajudar o Stuttgart a ficar, assim, a elevar um pouquinho o patamar, porque vai ser difícil manter o que foi na última temporada devido a prospectos que saíram. Talvez o Stuttgart tenha a maior queda, né, da temporada passada ao lado do Borussia Dortmund. O Stuttgart, assim, ficou muito cravado na memória das pessoas o título do Bayer Leverkusen, mas o segundo colocado não foi o Bayern de Munique, foi o Stuttgart. Então é realmente o que fez na temporada passada no Campeonato Alemão foi sensacional e, enfim, é muito difícil. Eu acho que para o Stuttgart, se ele conseguisse manter classificado em competições europeias para a próxima temporada, ali uma Europa League ou uma Conference, eu acho que é o importante.
os clubes para subirem esse degrau, para serem clubes internacionais, é muito mais importante a constância nessas competições do que realmente o desempenho, né? E também pegou um caminho muito difícil. Em casa pega o Paris Saint-Germain, a Atalanta, o Young Boys e o Sparta Praga. E fora de casa, Real Madrid, Juventus, Estrela Vermelha e Slovan Bratislava. É, pelos quatro menores, né, que pegou do pote 3 e pote 4, pode ali dar uma competida, quem sabe até pegar um playoffs ali de oitavas, mas eu acho que isso é muito subjetivo, é, o benefício disso, né? Porque toma mais tempo de calendário, toma mais atenção do técnico e dos jogadores e talvez possa influenciar no próprio desempenho do Stuttgart na Bundesliga, que, como eu disse, seria muito interessante se mais uma vez conseguisse estar entre os classificados para competições europeias. É isso, meu povo. Muito obrigado, Ju, pela presença, por ter aceitado o convite. É a primeira dessa série de vídeos que a gente vai fazer aqui com mulheres que entendem muito e, mais uma vez, encantado assim, com seu conhecimento, principalmente sobre futebol alemão. Pessoal, sigam a Ju, porque além de futebol alemão, ela também fala muito sobre futebol feminino, ela também fala muito sobre Santos. Então as redes sociais O dela Santos é só estão aqui sofrimento. embaixo. O Santos ultimamente está mais complicado. As redes sociais dela estão aqui embaixo. Essa é a nossa expectativa para os times na Bundesliga. E é isso, Ju. Espero que você tenha gostado. E o convite para voltar aqui mais vezes já está feito, tá? Eu que agradeço, eu agradeço demais, Pedro, pelo carinho sempre com o meu trabalho. Adorei participar do seu canal, que você pode expandir cada vez mais, crescer. Sabe que também a recíproca é verdadeira. Siga aí também como comentarista, estou vendo esse papo, destacando muitíssimo bem. E é isso, conta comigo, falar de futebol alemão sempre é muito bom, ainda mais com pessoas como você. E até uma próxima, um beijo para todos que nos acompanhou até aqui. Valeu, galera. Tchau!